Clube Agrocast, um clube de relacionamento, informação e boas histórias, em formato podcast. Olá pessoal, meu nome é Carlão da Public, vocês me conhecem lá do programa Fala Carlão, mas hoje eu tô aqui mediando aqui uma tarefa ótima de mediar esse bate-papo aqui no Clube Agrocast. Hoje eu tenho duas convidadas para lá de especiais aqui. Eu tô falando da Cristiane Steinmetz e da irmã dela, Adriane Steinmetz. Escuta, vocês são lindas e maravilhosas. Como eu acabei de chegar aqui, eu queria me situar quem é que vai falar primeiro aqui, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E aí? Deixar as jornalistas começar. As mais velhas, as mais novas. Então vamos lá. As mais velhas começam. Vocês são tão lindas e tão semelhantes assim que eu me confundo quem que é quem aqui, viu? Quem que é quem? É normal, até a mãe confunde, tem hora. Não foi? Confunde. Então vamos lá, você é jornalista, é isso? E você é a Adriane. Isso. Adriane, escuta, quando me pergunto, eu sou jornalista também. Mas eu sempre que me apresento, a pessoa fala, o que você faz? Eu falo, eu sou jornalista, mas eu faço sempre um entre vírgulas, eu coloco, mas o importante é ter saúde. Eu queria saber de você, como é que é ser jornalista, como é que é ser uma mulher, uma produtora rural e que, além de tudo isso, ainda decidiu ser jornalista. Me conte. Bom, Carlão, primeiro agradecer, né, ao Clube Agro por esse convite, para todos, por estar aqui batendo esse papo com você também, junto com a minha irmã. Na verdade, às vezes quando eu me apresento e falo, eu sou produtora rural, jornalista, e vou contando um pouquinho da minha trajetória, as pessoas acham que uma coisa não está conectada à outra, mas eu falo que eu consegui unir minhas paixões. Sim. Nós nascemos e moramos na fazenda até os 15 anos, em Mineiros, Goiás, no sudoeste goiano. Nós somos a terceira geração de uma família de agricultores, nossos pais, avós que vieram do sul para Goiás na década de finalzinho de 70 para 80. E a Cris sempre fala uma frase, né, que ela fala que era a época que o agro não era tech, nem pop, nem nada. E era bem isso. E naquela época, como acho que muitos hoje, né, da minha idade, da dela também, foram incentivados a vai estudar, né? Nossos pais falaram, vai estudar, a condição que eu não tive para vocês não terem que ficar no agro. Mas o destino nos trouxe de volta, né? Depois que nosso pai faleceu. Eu fiz jornalismo exatamente para não seguir, que a ideia era não seguir no agro, mas nós acabamos voltando. Então hoje nós somos, eu, a Cris e a nossa mãe, Clélia, que tocamos a propriedade, uma propriedade gerida por mulheres. E a partir disso que começa essa nossa história também com mulheres no agro. Então, na verdade, o jornalismo veio antes, mas hoje ele também faz parte do meu dia a dia para comunicar. Maravilha, é uma história linda. Eu adoro histórias, né? Eu sempre falo que quando começo minhas entrevistas, todo mundo me acompanha, sabe disso. Lá ninguém nasce pronto, ninguém nasce presidente, nem líder de nada, todo mundo tem uma história. Agora é a hora da sua história, Cris. Como é que é a sua história? Carlão, muito obrigada por estar aqui dividindo com a gente esse momento, né? Fico muito feliz. A gente já se conhece aí de outras datas, então sempre uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, né? Com o pessoal do Clube Agro, então também agradecer aí pelo convite. A minha história, eu falo que não tem como falar da minha história sem falar da história dos meus pais, dos meus avós, e ela tá muito cruzada com a história da minha irmã. Então ela já contou um pouco aí, né? A gente nasceu e morou na fazenda até os 15 anos, fomos incentivadas sempre a estudar, mas não necessariamente em algo que fosse ligado diretamente ao agro. Então, assim como ela, eu saí muito jovem, aos 15 anos, de casa, me formei em Direito, e aí o pessoal olha, como assim, né? Uma Direito, uma jornalismo, e o que tem a ver? Tem tudo a ver. Você tinha que ter feito outro curso, você tinha que ter feito agronomia. Não tinha. Eu fiz o curso certo. Eu adoro comunicação, eu adoro a área de humanas, eu sou de pessoas, e o Direito, ele me ajuda todos os dias. Eu nunca divulguei diretamente, mas indiretamente o curso me serve e sempre me serviu muito, principalmente para enfrentar todos os obstáculos e dificuldades que a nossa família enfrentou. Então, foi assim, né? Nós estudamos, os ventos me trouxeram de volta muito antes do que eu imaginei, o que a Adriane falou, eu vou fazer alguma coisa que não tem nada a ver. E quando eu me vi aos 21 anos, eu nem tinha concluído a faculdade, eu voltei para Mineiros, eu estava em Goiânia, capital, estudando,
para ajudar meu pai em meio a uma crise horrorosa no agro. Quem aí é de mais tempo, é mais antigo no agro, vai saber. 2005, ferrugem asiática entrando, foi uma loucura, mas eu aprendi. Então, assim, eu tive uma escola na prática que foi a melhor das escolas para mim. E tive a oportunidade de viver uma meia sucessão por 10 anos ao lado do meu pai. Ele se foi muito jovem e de lá para cá somos então nós três que conduzimos a propriedade. E aí nós vamos falar mais adiante do que aconteceu, né? Eu acho que a gente soube fazer do limão a limonada. É mais ou menos por aí. Pois é, a vida vai colocando essas encruzilhadas na nossa frente, né? E a gente precisa fazer as escolhas, né? Eu acho até que nessa apresentação vocês já deram uma pista para mim da pergunta que vinha em seguida, que é esse logo lindo que eu estou vendo ali, essa rede Uma. Primeiro eu queria parabenizar vocês pelo nome, pela ideia, né? Porque acho que colocar esse artigo aí, esse pronome muito legal. E eu queria saber obviamente de onde surgiu essa história. E eu acho que essa história parece que veio lá do fundinho da alma de vocês. Então eu queria que vocês falassem sobre esse tema. Bom, a Rede Uma, ela nasceu inicialmente como... Antes da Rede Uma, né, para falar da Rede Uma, a gente tem que falar um pouquinho de um projeto inicial, que é o Mulheres do Agro Mineiros, que completou 5 anos agora, que foi um dos primeiros movimentos de mulheres, um dos primeiros grupos de mulheres do agro no Brasil, e que ele veio exatamente dos desafios que nós passamos, né? A gente caiu, vamos dizer assim, eu caí de paraquedas de volta no negócio, a Cris já estava numa meia sucessão, mas a gente enfrentou muitos desafios. E a ideia veio desse grupo para buscar capacitação, para a gente se fortalecer, para a gente trocar experiências. E depois de 2 anos, a gente começou a ver vários movimentos surgindo no Brasil todo. Às vezes a gente viajava, tinham mulheres que não pertenciam a nenhum grupo e falavam: eu quero participar, como que eu faço? E a gente viu que o Mulheres do Agro Mineiro já estava pequeno para o nosso propósito, né? Na verdade, eu falo que para o propósito de Deus para a nossa vida, através dessas mulheres. E aí é quando nasce, então, a Rede Uma, que aí a Cris acho que pode continuar contando um pouquinho mais Conta pra nós, da Rede Uma. Eu sou, assim, uma das maiores virtudes que eu costumo dizer que eu tenho é criar relações. São relacionamentos pessoais e profissionais. E o meu pai era muito bom nisso também. Meu pai, então, ele morou na fazenda sempre, né? Quando ele faleceu, ele estava morando lá. E todos Como os dias que chamava seu pai? Eugênio Inácio Steinmetz. Eugênio Inácio, olha só. Um pai gaúcho que tinha tudo para querer... Eu posso falar, tá? Porque a gente só fala de algo que você é ou vive. Então eu posso falar da racinha, que é difícil. Tem uma galera aí bem... Fica o recado aí, homens, né? Gaúchos, por favor... Né? Baixem guarda, a gente está aqui para somar. Meu pai tinha todos os motivos para querer manter a gente num cercadinho e ele sempre jogou a gente para cima. E ele saía todos os dias de manhã da fazenda para ir para a cidade e fazia uns tours. Tomava chimarrão em um, café em outro lugar e fazia esse networking, esse bate-papo, essa troca. E aí, quando meu pai se foi, eu falei: e agora? Onde que eu vou? Por onde que eu começo? E foi aí que surge, então, a ideia. Num curso técnico de agronegócio que nós duas fizemos, num TCC, a gente foi instigada, né, a fazer algo, um grupo de mulheres. Então, mas espera aí, quantas, né? A gente imaginava 5, 10, de repente era 100, era 150, 200, para trocar experiências, principalmente. Muitas vezes é para falar: eu não sei, então peraí, a gente não sabe juntas, vamos aprender. Ou então, legal, eu já fui por esse caminho e não funcionou, não vai. E é isso, a gente troca experiências, aprendizados, capacitação, desenvolvimento pessoal, benefícios para as nossas integrantes e uma ação social muito forte. Porque eu vejo que nós, mulheres do agro, pessoas do agro, nós temos não só a oportunidade, mas a obrigação de fazer pelos nossos colaboradores, pelas comunidades que estão ao nosso entorno, e de fazer uma sociedade melhor. Muito então, legal. Isso. Top de linha. Deixa eu te falar, eu já me identifiquei bastante com vocês, porque eu também sou técnico agrícola, e meu avô era conhecido como Antônio Inácio, então já temos até um nome. Eu queria saber como é que é o nome da sua mãe. Clélia. A Clélia. A Dona Clélia. Dona Clélia. Amada pela mulherada do agro. Dona Clélia, um abraço, um beijão no coração da senhora. Extraordinário. Escuta, esses dias eu recebi uma frase que eu achei ótima e que dizia assim, que a inspiração ela existe, mas ela precisa encontrar você trabalhando. Então eu queria que vocês
trabalhasse um pouquinho essa ideia, porque vocês falaram dessa Rede Uma, que é uma inspiração, mas também vocês estão, né, vocês tiveram que arregaçar as mangas e trabalhar. Como é que é arregaçar as mangas? Como é que é lidar com essas duas coisas? Porque eu já vi que inspiração não falta para vocês. E parece que também não falta trabalho. Carlão, eu gosto de uma frase que fala assim, tem gente que fala, o cavalo arriado ele só passa uma vez. Eu falo que ele passa todo dia, mas se você não souber montar, ele pode passar 1 milhão de vezes que você vai perder o cavalo. Dentro dessa linha aí, eu sempre digo que eu tenho um acordo com Deus. Tenho um acordo que é um acordo maravilhoso com ele. E assim, todos os dias, quando eu abro o olho, a parte dele está feita. Então, assim, o resto é com a gente, né? E eu queria que você falasse como é que foi arregaçar as mangas aí. Tem sido assim todos os dias? Como é que é? Tem sido, né, muito trabalho. Até eu postei uma frase essa semana que eu falava assim, quem vê a lavoura bonita, não vê a semente plantada. Muitas vezes a pessoa vê, né, aquela lavoura linda, os frutos, a colheita, e não vê a semente, o cuidado que foi feito. Então, a gente passou por muitos desafios com a perda do nosso pai, desafios financeiros, familiares, da perda, do luto. E foi com muito trabalho e união, principalmente, né, a fé, Deus acima de tudo, em primeiro lugar, que é muito claro para nós que nós conquistamos o que era impossível, mas para ele nada é impossível. Então, em primeiro lugar, ele, e depois muita união entre nós, e é isso tanto que é a união das mulheres do agro, porque entre todos os propósitos, eu acho que o da união é o que mais motiva e inspira essas mulheres quando a gente se une, se dá as mãos e a gente vê que uma pode inspirar, incentivar e contribuir com a outra. Então, a nossa união familiar entre nós, nossa mãe e nós duas, então nós três, e através dessa união muito trabalho também, né? Que o trabalho é essencial, como você falou, né? Quando a gente acorda todo dia, as oportunidades estão ali. Então, é quando a oportunidade encontra o trabalho que as coisas acontecem. Deixa eu te falar, Cris, eu fiz uma entrevista alguns dias atrás na Argentina com uma senhorinha de 78 anos, ou 80, uma coisa assim, e que ela teve uma história, o pai veio corrido da fome, da guerra na Europa, na década de 40 lá, e ela perdeu o pai e teve que assumir também a fazenda. E aí eu quero esse seu recado que você deu no começo aqui para todos os gaúchos, para todos os homens, né? E eu queria tocar um pouquinho nesse detalhe, porque ela me falou o seguinte, e eu perguntei a ela, escuta, como é que é ser uma mulher? Ela falou, é muito difícil. E ela me contava assim, olha, eu tinha que dar 3 vezes a mesma ordem, até que as pessoas começaram a entender que era eu que mandava. E o meu irmão, ela falou assim, o meu irmão falava uma vez só e resolvia. E ela colocou o dedo nessa ferida do machismo. E eu queria saber de vocês, se vocês enfrentaram isso, enfrentam ainda, como é que é a experiência de vocês nesse assunto? Por muito tempo, Carlão, eu achei que a minha realidade da Adriane fosse a da grande maioria. E a gente entende hoje que não é. Nós somos realmente, nós estamos, acho que na linha aí da exceção. Entendi. Por quê? Nós não temos, graças a Deus, nenhum fato assim muito marcante. Tivemos sim algumas coisas. Esse aí, funcionário, quando meu pai faleceu, que a Adriane falava, ele dava as costas, sabe? Tivemos alguns fatos, mas assim, graças a Deus, nada muito traumático. Entendi. Mas por quê? Porque a gente foi criada, volto a dizer, nós tivemos uma base de um pai que nos deu segurança pra gente olhar e falar assim, não. Nós vamos tomar essa posse. Não gosto da palavra empoderamento. Sim. Eu acho que a gente já nasce empoderado, só que a gente ocupou o nosso espaço, o nosso local. E ouvíamos coisinhas e tititis, ouvíamos. Só que a gente tinha muito claro que era questão de tempo. Então, o mercado testa. Testa mulher, testa homem, testa jovem recém-formado. E eu falo que contra resultados não há argumentos. É verdade. Contra fatos, né? Então, o que a gente fez? Foi buscar conhecimento, é o conhecimento que gera resultado, que gera credibilidade. A gente bate recorde de produtividade ano após ano, desde que o nosso pai faleceu. Então a gente saiu de um número X sacas, que era menos de 60, e que hoje está chegando nos 80. Isso num lapso de 10 anos, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 30%. Então é isso, a gente sempre trabalhou
com a certeza de que os resultados viriam e que eles falariam por nós. Você tocou num negócio que eu acho importante, a questão da educação, né? Eu falo que a gente tem medo de escuro, né? Todos nós, a escuridão é um medo, a falta de conhecimento é uma escuridão, né? Então aquilo que a gente não conhece, na verdade a gente tem medo. E quando a gente estuda um pouquinho, quando a gente vai e conhece, a gente percebe que a gente pode muito mudar essa realidade. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Na verdade, esse é um dos meus propósitos, né, de compartilhar conhecimento. Hoje nós atuamos, né, como palestrantes, mas eu atuo também como consultora, como compartilhando muito conhecimento nas redes sociais, que eu tenho muito esse contribuir através do conhecimento, e exatamente porque foi através do conhecimento que nós transformamos os nossos resultados. Uhum. Então, tem até uma frase, né, de Seu Gassen, que ele diz que produtividade é igual conhecimento aplicado por hectare. Eu amo essa frase. É muito boa. E eu falo que a produtividade, eu levo nas minhas palestras e falo, quem quer ser mais produtivo, né, financeiramente, nos relacionamentos, então, é conhecimento, é aprender algo que eu não sei, porque o que eu não tenho na minha vida é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Então, quando eu aprendo algo, mudo e coloco em prática, né, aplicado por hectare, eu sou mais produtiva. Então, eu acho que isso serve para todas as áreas da nossa vida e a gente busca esse conhecimento, e até por isso que esse é um propósito da Rede Uma também, de compartilhar esse conhecimento com outras mulheres. Adriane, show de bola, gente. Sabe que você não sabe, mas acabou o nosso programa já. Já tô me avisando ali que já era, viu? Cris, eu queria que você fechasse essa nossa prosa aqui também sobre essa questão. Que mensagem você daria para quem está nos vendo e falar assim, que quer, de repente, começar a empreender, quer uma advogada como você, de sucesso, está cheia de mulheres de sucesso que são advogadas, dentistas, médicas, e que, de repente, querem, eu acho que todo mundo tem um sonho, no fundo, todo mundo tem um sonho de ser produtor rural um dia. Que mensagem, que conselho você deixaria para essas pessoas? Eu costumo dizer que o nosso maior desafio, ele não é externo, ele está dentro de nós. Então, tudo começa no acreditar. Eu acho que não adianta, você pode ter o currículo mais recheado e mais bonito do mundo. Se dentro de você não acredita que você é capaz, você não consegue. E nós somos provas disso, que o mundo à nossa volta falava não. Vocês não vão conseguir. E quando a gente absorveu a ideia de que sim, a gente é capaz, a gente consegue, a gente conseguiu. Então, dizer isso, que cada um, por pior que seja a sua realidade, o seu momento ou o seu medo, você é capaz. Então, acredite em você, não deixe ninguém te convencer do contrário. Que maravilha! Adriane, obrigado, Cris, obrigado, Adriane, foi ótimo. Pegando esse gancho aqui, eu quero deixar aqui com vocês um slogan lá do nosso, a gente tem um blog, um site, chama turistaprofissional.com.br, que é um sonho de infância que eu tinha de viajar, de conhecer o mundo, e lá a gente sempre diz que tudo começa no sonho, e o sonho é o começo de tudo. Então, é isso aí. Um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau. Obrigada.